Fala, meus craques e amantes do futebol, tudo bem com vocês? Bom, no Conversas Aleatórias de hoje, estamos no último mês do ano de 2025, janeiro está chegando aí, 2026 chegando, e uma das coisas que a gente mais vai comentar, mais vai falar, inclusive a mídia, com roda de conversa de amigos, é a Copa do Mundo de 2026, tá certo? Mas eu vou trazer algumas opiniões minhas de sobre jogadores, sobre seleções, times, no decorrer desse período, tá certo? Aqui no meu canal. E bom, tô com a camisa aqui da seleção brasileira, né? Ainda é penta, mas se Deus quiser, ano que vem vai ser hexa, aparecer uma estrelinha. Não sei onde é que vai ficar a sexta estrela, mas vamos lá. Mas por falar em Hexa, o sonho do Hexa já começa depois de 2020, depois de 2002, quando o Brasil foi penta, né? E o Hexa de 2006 seria certo, a melhor seleção que eu já vi montada, a melhor seleção brasileira da história. Bom, você já deve ter ouvido falar isso, né? Muitos falando, principalmente pessoas da minha idade. Eu tenho 36 anos, mas amigos meus com mais de 30 anos principalmente. Alguns amigos meus com mais de 40 anos ainda dizem assim, mas tá pau a pau, o Brasil de 2006 contra o Brasil de 1982, quando foi eliminado pela Itália de Paulo Rossi. Vamos lá. Mas eu vou falar da que eu vi, né? A de 2006, não vi a de 82. Mas vamos lá. Por que essa seleção é tão exaltada? Porque eu vi ela jogar, eu vi mesmo, eu tinha idade suficiente para entender mais de futebol, para entender mais as coisas e analisar o meu ponto aqui, viu? Os meus pontos aqui eu vou analisar. Por que essa exaltação pela seleção de 2006? Arrumar, mas a seleção de 2006 era um baita time. Dida no gol, Lúcio na zaga, Roberto Carlos e Cafu nas laterais, Ronaldinho Gaúcho no ataque, Kaká no meio de campo já quase melhor do mundo, tanto que foi melhor do mundo no ano seguinte. Zé Roberto na volância com o Gilberto Silva, e ainda no banco a gente tinha Juninho Pernambucano, o Robinho tava jogando bem, Fred, Luizão na zaga, Cicinho, Gilberto, Emerson, assim, todo mundo enche a boca. E ainda possivelmente poderia levar, tipo, eu fiz um vídeo recente falando da França ser uma das candidatas ao título em 2026, tá? Que a França tem uns 40 jogadores que tá para disputar uma Copa do Mundo fácil, fácil. Dá para montar umas 3 seleções brincando ali. O que eu falei da França, a gente falava isso em 2006. Só para vocês terem ideia, vamos lá do ciclo após 2002 até 2006. Realmente o Brasil era um baita time, no papel era. E se a gente for pensar em jogadores, nem se fala, meu amigo. Ronaldinho Gaúcho era o melhor do mundo por 2 anos seguidos. Por 2 anos seguidos. Kaká era o próximo candidato a melhor do mundo, tanto que foi em 2007. E era um dos melhores meias do mundo. Jogava em um baita time do Milan. Que hoje o Milan não é nada demais, mas aquele Milan daquela época batia de frente com o Barcelona de Ronaldinho Gaúcho. Só para vocês terem uma ideia. Batia de frente com o Real Madrid de Ronaldo e Roberto Carlos. Para vocês terem uma ideia. Era um baita time mesmo. Mas minha crítica aqui é por que essa seleção de 2006 é tão exaltada? Sendo que na Copa do Mundo, pô, velho, tirando os jogadores da defesa, do meio campo pra frente, os caras praticamente não jogaram nada. Salvo exceções assim, Kaká, que ainda jogou bem contra a Croácia no jogo de estreia e começou bem no jogo das oitavas de finais contra a Gana. Num 3-0 que o Brasil ganhou da Gana. Mas vamos lá. Cara, vamos lá, porque tem gente que exalta. Brasil de 2002 foi cornetado. Mas depois que é campeão, não. Oh, que seleção. A gente tinha Ronaldo, o Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho. Ali fazia gosto de assistir. Ronaldo foi cornetado porque vinha de lesão após 2 anos sem jogar. Porque o povo queria Romário. Mesmo Romário já velho, com 36 anos, se eu não me engano, na época.
mas estava jogando muito bem pelo Vasco e tal. Realmente, naquele ano 2002 estava já no Fluminense jogando muito, e realmente o Romário estava jogando muito, mesmo com a idade para jogador de futebol um pouco avançada, tá certo? E o Romário foi um cara muito longevo no futebol, tá? A gente admira Cristiano Ronaldo e Messi, mas o Romário também foi bem longe. Mas enfim, Ronaldo foi cornetado. Ronaldinho Gaúcho era tipo uma promessa ainda, apesar de que já estava vingando, mas, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho jogava no PSG. Não é o PSG que a gente vê hoje, milionário, campeão de tudo, não. Aquele PSG ali não era nem sombra do que ele é hoje. Era um bom time lá na França, mas não era nada demais, não. Saiu do Grêmio, um baita clube aqui no Brasil, para ir jogar pelo PSG. E detalhe, o craque do PSG não era Ronaldinho Gaúcho, não, tá? Era o Coxa da Nigéria. Pra quem não sabe, pesquisa aí sobre o Coxa, que era um baita jogador na Nigéria, tá certo? E o Ronaldinho Gaúcho já fez questão de dizer que naquele PSG não era ele, era o Coxa. Ele ainda era um cara de informação. O próprio Ronaldinho Gaúcho, viu? Dizendo isso. Mas enfim, e Ronaldinho Gaúcho era um excelente jogador, tá? Mas ainda não era aquele cara, o principal jogador. Era aquele tipo que a gente dizia, um dia vai ser melhor do mundo. E realmente foi, 2 vezes. Mas vamos lá. Rivaldo foi cornetado para 2002, porque Rivaldo tava brigando com o Van Gaal lá no Barcelona, tava em uma decênciazinha, uma decrescentezinha assim no futebol. O cara era um dos que batia na trave para ser melhor do mundo dos brasileiros, foi melhor do mundo em 99, justamente. E foi aquele negócio, fez parte de boa parte do ciclo, de 98 até 2002, mas assim, foi cornetado porque estava começando a ficar em baixa no Barcelona. Tanto que depois ele nem pensou 2 vezes e se mudou para o Milan, tá certo? Mas ali não foi culpa de Rivaldo, foi culpa do Van Gaal, que estava querendo queimá-lo lá no Barcelona. E a diretoria do Barcelona, muitas vezes, não, assim como muitos clubes, muitas vezes não valoriza seus craques e fica a mercê. Ou quando valoriza, às vezes exagera demais. Enfim, vamos lá. Pós 2002, não sei o que, melhor seleção do mundo. E realmente, o Brasil era a melhor seleção, diga-se de passagem, ranking da FIFA liderando lá. Copa América de 2004. 2004, Brasil levou uma mistura de time B contra time C e com time C. Tipo, os principais jogadores, Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo, Rivaldo já estava em baixa. Mas enfim, Lúcio, Roque Júnior, Dida, praticamente não foram dispensados ou não quiseram participar, resolveram tirar férias. Mas quem foram os titulares daquele ano? Júlio César, Juan, que depois vinha de fazer grandes ciclos pela seleção. Renato, que jogava muito, apesar da falha dele na final da Copa América, jogava muito. Adriano e Luiz Fabiano era a dupla de ataque ali. E Adriano era muito criticado na época, Luiz Fabiano já era até queridinho, mas Adriano depois deu uma volta por cima do caramba, inclusive nessa Copa América. Mas enfim, Brasil de titular tinha Gustavo Neri na lateral esquerda. Muita gente nem sabe quem é esse Gustavo Neri, nem me lembro que era no lateral direito, só para vocês terem ideia. E dos reservas só lembro só de Wagner Love ali, e eu acho que Diego Ribas tava naquela seleção. Tava assim. Tanto que ele jogou uma parte da final. Mas tipo, Diego Ribas nunca rendeu tanto na seleção. Tipo, nem Robinho tava na seleção ali, por exemplo. Era dos meninos da vila na época, Robinho e Diego. Enfim, foi campeão em cima de uma Argentina bem mais competitiva e melhor. E no ano seguinte, em 2005, meu amigo, o Brasil começou mal a Copa das Confederações, mas eliminou a Alemanha, seleção da casa, numa semifinal espetacular. Adriano jogando muito ali naquela Copa das Confederações, e Kaká e Ronaldinho Gaúcho nem se fala. Aí todo mundo acreditou. Poxa, o Hexa vem, Robinho, Adriano, Kaká e Ronaldinho Gaúcho, o Quarteto Mágico na frente, né? Veja, grava bem esse nome, Quarteto Mágico, dando um show contra a Argentina, sua maior rival. E sabe de quanto a gente ganhou? 4-1, e podendo ser mais.
Realmente o Brasil jogou muito contra a Argentina. E não era uma Argentina ruim não, viu? O maestro daquele time era nada mais nada menos que Juan Román Riquelme. Daí você tira. Tinha Sorin também, que era craque lá. Naquela época, Saviola, Crespo. Era um time massa do caramba. Mas Crespo acho que não jogou essa Copa das Confederações. Mas assim, era um time muito bom. Tá certo? Só que a zaga era Lúcio e Juan. Quer dizer, era Lúcio e Roque Júnior. Mas Roque Júnior já estava embaixo e Juan já estava abrindo um caminho ali. Na lateral direita era Cicinho e na lateral esquerda Gilberto. Só que em 2006 chegou, Cafu e Roberto Carlos, ao invés de sair no alto, no auge, porque tinha sido um pentacampeão, eles querem disputar a próxima Copa do Mundo para bater recorde e tudo mais. Mas só que os caras estavam em baixa. Aí Cicinho e Gilberto não tinham peito para bater de frente com esses caras, foram bancos. Que foi o primeiro erro aí. Juan e Lúcio, ok, uma dupla de zaga excelente. Dida realmente titular incontestável da seleção na época, merecidamente, jogou muito na Copa das Confederações e na Copa de 2006. Volância, Gilberto Silva, Emerson jogando muito, e ainda tinha Juninho Pernambucano, que poderia jogar tanto como um segundo volante como um meio ofensivo. Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Robinho e Adriano. Só que, por exemplo, tinha um tal de Ronaldo ali. Ronaldo ia bater recorde de ser o maior artilheiro de Copa, e realmente foi em 2006. Mesmo estando muito acima do peso, mas quem aqui ia tirar Ronaldo, o cara que deu o penta pra gente? O Adriano ou o Robinho ia ser sacrificado. Só que Ronaldo disse que preferia jogar com o Adriano, dois centroavantes assim, para se entender. Aí Robinho vai pro banco. Só que se a gente for olhar bem, o quadrado mágico não funcionava com Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Ronaldo. Funcionava quando o Robinho ou substituía Ronaldo, ou substituía Adriano, ou substituía Ronaldinho Gaúcho. O único cara que ele nunca substituiu foi Kaká. Mas enfim, o quarteto mágico principal ali e tudo mais, esse título foi dado por Galvão Bueno. Não jogou nada naquela Copa. Ronaldo fez 3 gols, Adriano fez 2, Kaká fez 1 e Ronaldinho Gaúcho acho que só deu uma assistência. Foi a pior Copa de Ronaldinho Gaúcho. Quando ele era coadjuvante em 2002, foi bem melhor que em 2006. Pode ter certeza disso, viu? Só olhar aí. Pode botar até highlights que você vai ver. Que até os highlights de Ronaldinho Gaúcho em 2006 só vai ser do jogo contra o Japão, quando o Brasil ganhou de 4-1 de goleada. Mas enfim. Mas ficou nisso. Roberto Carlos e Cafu, velhos, com idades avançadas, titulares. Cafu era banco para Odo no Milan. Muita gente não sabe nem quem é esse Odo. Daí, era um cara que era bem meia boca no futebol italiano. Ele não estava nem na seleção da Itália, que foi campeão em 2006. Daí você tira e Cafu já pegava banco para esse cara. Ancelotti mesmo já estava vendo que Cafu não rendia mais o que rendia antes. Cafu foi um craque, tá? Mas assim, temos que ser justos, temos que ser justos. O cara tava com 36 anos na idade, tinha chegado de lateral logo, que tem que ser alguém com muito vigor físico. Aí, quando o Cicinho entrava, muitas vezes Cafu saía no segundo tempo, o Roberto Carlos também. Quando Cicinho e Gilberto entravam, os caras davam um show. Aí, no segundo tempo, o Adriano ou o Ronaldo era substituído por Robinho, muitas vezes era Adriano. E Robinho dava show. Ronaldinho Gaúcho quase em nenhum momento foi substituído. Kaká era geralmente substituído por Juninho Pernambucano. E o Brasil dava show. Tanto que o único jogo que o Brasil jogou bem naquela Copa do Mundo, em 2006, foi contra o Japão. Cicinho e Gilberto jogando muito. Robinho de titular, jogando muito também, ao lado de Ronaldo. Ronaldinho Gaúcho era melhor do mundo, ninguém tinha peito, queria ver lances bonitos que ele fazia no Barcelona, mas só fez uns highlightzinho na seleção. O Kaká, ok, mas ficava sobrecarregado, porque Kaká foi um dos poucos que ainda jogou melhorzinho naquele quadrado mágico, tá certo? Ou seja, o quadrado mágico tão exaltado só funcionava com o Robinho lá. Não tô falando de Robinho que Robinho aprontou, tá? Depois. Ele tá pagando pelo que ele fez. Tô falando na época como jogador. Robinho, por seleção, realmente jogou bem. E aquele quadrado mágico, se tivesse mantido o quadrado mágico de 2005, talvez o Brasil tivesse batido de frente com a França. Ou não, né? Mas, porque Zidane também jogou muito naquela quartas de finais.
mas funcionava com Robinho, porque Kaká e Robinho é que dava muito movimento ali. Ronaldinho Gaúcho armava tal, também dava muito movimento. Ou seja, três caras que davam uma movimentação boa, enquanto que um ficava geralmente na centroavância. Ou Adriano, que nem foi em 2005, ou o Ronaldo. E o Brasil fez um bom ciclo para a Copa, teve alguns altos e baixos em alguns momentos, mas assim, primeiro lugar nas eliminatórias, campeão da Copa América em 2004 contra uma mistura de time B e time C, campeão da Copa das Confederações, incontestavelmente, pelo menos no mata-mata, o Brasil foi muito bem, e jogando muito na final contra a Argentina, e nos amistosos o Brasil arrebentava. Mas só faltou peito do treinador da CBF ou de quem tivesse lá no comando para bater de frente, porque assim, no papel foi a melhor seleção que a gente viu, mas na prática foi muito abaixo do que se esperava. Uma baita seleção que depois tentou se reerguer, mas depois de 2010 começou uma decadência do caramba. Mas assim, não sei por que exalto essa seleção. Eu vi, e a Copa do Mundo desse pessoal, que eu estou citando de alguns craques lá, da própria seleção em si, foi muito abaixo, tirando uma exceção no jogo contra o Japão, quando alguns reservas jogaram naquele, começaram como titular naquele jogo, o Brasil já estava classificado para as oitavas de finais. E bom, é isso. Não entendo essa exaltação. Vi a seleção, no papel foi um grande time, mas na prática foi um dos piores que eu já vi, infelizmente. E olha que tínhamos muitos jogadores bons, melhores do mundo na época, ou candidatos a melhores do mundo futuramente. E bom, um dos poucos que se salva ali é Zé Roberto, Lúcio, Juan e Dida. Aí de resto, praticamente nenhum se salva. Bom, espero que tenham gostado aqui desse vídeo. E faça o CCC, curta, comente e compartilhe. E até o próximo Conversas Aleatórias.